Bom, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, agora a gente fala sobre segurança pública, determinou que o governo do Rio de Janeiro e também a Justiça Estadual enviem informações detalhadas sobre a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha. Moraes apontou contradições entre os relatórios do governo fluminense e de outros órgãos, como o Ministério Público, e mandou preservar todas as imagens das câmeras corporais, os laudos necroscópicos e os relatórios de inteligência que embasaram o cumprimento dos mandados. O ministro também determinou que o Tribunal de Justiça informe quantas pessoas foram presas durante a operação e que o Ministério Público envie os laudos realizados por sua perícia independente. A Defensoria Pública do Estado deverá comprovar se as famílias das vítimas têm acesso às provas e também acompanhamento jurídico. Eu vou recorrer mais uma vez ao Marcília, porque, enfim, jurídico, mais uma vez, hein, Marcília, agora o ministro Alexandre de Moraes pedindo esses relatórios, aliás, contestando, né, os relatórios que foram entregues. Pergunta aqui é retórica, mas é papel do juiz, e vale lembrar que tudo isso ocorre dentro daquela ADPF, né, das favelas, que já foi julgada, analisada ainda no primeiro semestre, salvo engano, maio ou abril deste ano, mas parece que ela tem ali uma validade perpétua, né? Estendida. Tudo tem, né? No STF, aliás, um dos modos, né, deles lidarem com o controle total da nação é eternizar os inquéritos, né, os processos, as investigações. Todo mundo que é investigado nunca para de ser investigado, né? E assim eles mantêm todo mundo num certo banho-maria. Veja, é uma loucura completa, né? Aliás, a gente sai de uma pauta entre outra pauta, é sempre o Alexandre de Moraes, seja o assunto que for. Agora ele transforma nessa ADPF o STF em uma espécie de delegacia, né? A importância do STF agora é reduzida a uma delegacia de polícia e o Moraes, ele agora é o inspetor de polícia, um inspetor policial que vai pedir relatórios, que vai investigar se os dados estão corretos e assim por diante. Tudo numa ADPF, que é uma ação constitucional que serve para controle de constitucionalidade, só isso. Imagina só, então ele pede dados, envia relatórios, quer que as câmeras de segurança corporais sejam assim, que seja assado. Isso não faz o menor sentido. Esses pedidos ou esse rebate do Moraes ao que lhe foi fornecido com novas solicitações, mais uma vez, está totalmente em desconformidade com a Constituição e com as funções de um juiz. Quem pede dados, relatórios, é o Ministério Público. Quem faz os dados ou quem diz como as coisas devem ser é a polícia ou o governador. O ministro, ele não é nem polícia, nem governador e muito menos o Ministério Público, mas age como se todos eles fossem de uma vez só. A gente, com isso, violenta o Pacto Federativo e a separação dos poderes, que são dois princípios básicos que asseguram uma democracia. O ministro Moraes não tem o menor respeito por qualquer tipo de democracia. Pois é, vale lembrar, né, Ana, que o Moraes é o relator provisório dessa DPF, ele herdou do ministro Fachin, que passou para o Barroso. Como o Barroso se aposentou, o ministro Alexandre de Moraes, parece ele que tem a competência universal, atraiu também e agora está relatando essa DPF. E segundo o governador Cláudio Castro, essa DPF travou muito as operações policiais no Rio de Janeiro, né, dificultou muito o trabalho das polícias nas comunidades, nos morros. Vamos abusar então do professor Marcília, né? Dentro dessa ADPF, professor, é preciso provocação, mesmo dentro de uma ADPF, ou porque se trata de uma ADPF, o ministro pode simplesmente determinar o que ele quiser? Olha, Ana, não pode determinar nem o que ele quiser e muito menos aquilo que ele tem determinado. Uma DPF, ela serve meramente para você fazer um controle abstrato dos casos. Então, o que se está em jogo aqui com a DPF é o julgamento de uma tese abstrata, de se está correto, se é constitucional ou não, o que se pretende fazer operações policiais, né, em comunidades. Isso não significa que você vai no concreto, vai no caso concreto, vai no dia a dia, perguntar se a operação foi feita com qual efetivo, qual o número de policiais,
Moraes, se eles estavam de farda ou não estavam, se a alimentação foi assim ou não, se houve audiência de custódia. Tudo isso está sendo perguntado pelo ministro Moraes como se ele fosse um fiscal geral das operações do Rio de Janeiro. Isso não pode ser feito e muito menos por meio de uma DPF. E aí, Ana, eu vou até aqui levantar uma bola que eu tenho insistido num ponto, que é o seguinte: como o ministro Moraes transformou essa DPF em um inquérito policial, e a DPF não é inquérito policial, e como essa DPF está provisoriamente com ele, porque assim que o Lula nomear o novo ministro do STF, deve essa DPF caminhar para esse novo ministro, é por isso, por essa exata razão, que na semana passada o próprio ministro Moraes pediu a abertura para a Polícia Federal de um novo inquérito sobre a segurança pública. Porque no momento em que o ministro Moraes pede esse novo inquérito a ser aberto, ele se torna o ministro que vai cuidar desse inquérito. Ele, sabendo que a DPF não dá para ser um inquérito e que essa DPF não vai ficar eternamente na mão dele, ele abre agora um novo inquérito, aí sim, para ser o seu novo brinquedo. Quando essa DPF acalmar-se, virá o novo inquérito. E eu não duvido que esse inquérito sobre segurança pública aberto na semana passada sirva, inclusive, para controlar o debate público e político sobre segurança pública no ano que vem, durante as eleições, e inclusive com censura à imprensa e redes sociais. Mas, professor, nesse caso, então, rapidamente, Paula, aqui o ministro Moraes ele determina que o governo do Rio de Janeiro e a Justiça Estadual enviem informações. Nesse contexto de toda essa ilegalidade que o senhor nos confirmou aqui, o que aconteceria, por exemplo, e se é possível o governo do Rio de Janeiro e a Justiça Estadual, se eles olharem, não, nós não vamos enviar informação nenhuma? Boa pergunta, Ana. Eu confesso para você que eu acho que deveria ser feito isso. Deveria ser feito exatamente isso. A resposta do governo do Rio de Janeiro, aliás, não só o governo, porque ele pede informações para o Ministério Público, ele pede informações para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele pede informações para, enfim, todas as autoridades envolvidas. Eu acho que todas as autoridades envolvidas deveriam responder dizendo o seguinte: ministro Moraes, não é da sua conta. Diga, Piotr, poderia, Marcília, alegar abuso de autoridade, nesse caso, o governo do Rio de Janeiro, né? Com certeza, é abuso de autoridade, é desvio da função do ministro. Ordem ilegal. Ordem ilegal, não precisa cumprir ordem ilegal. Aí eu preciso só entender o quanto que o governador estaria disposto a esse embate político, porque o que o Moraes está fazendo é um embate político, e a resposta tem vindo da política. A política permite não. A política não tem nenhum problema em falar não, sim, qualquer coisa. A política é um debate livre. Agora, eu concordo que esse é... E a gente viu recentemente a defensoria, naquele caso do Eduardo Bolsonaro, em que o Moraes pediu um monte de coisa e a defensoria foi lá e aplicou a lei e disse o seguinte: não, quem escolhe a defesa é o acusado. Ele tem o direito, a prerrogativa de escolher o seu defensor. Uma vez que ele não queira, por alguma razão, aí a defensoria vai lá. O que fez a defensoria? Respondeu tudo na lei. Talvez a gente vê em alguns momentos, eu sei que talvez é um exemplo muito pequeno ainda, é uma reação pequena, mas já é uma reação. Isso poderia ser usado a mesma forma, ou seja, o mesmo tipo de reação poderia ser usado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. E dizer o seguinte: não. Primeiro que eu não reconheço um inquérito no Supremo Tribunal Federal aberto para essa finalidade. Não é o foro adequado, não é ideal, não está previsto na lei. A hora que abrir alguma coisa prevista em lei, tudo bem, aí a gente responde e segue a vida. Tem custo político? Tem, mas alguém precisa ter essa coragem. Agora, quem tem essa coragem outorgada pelo eleitor? O governador. Claro. Ele foi eleito pelo povo. E as outras autoridades que são concursadas, como foi o caso da Defensoria Pública. Ele pode usar a prerrogativa que ele tem. O que a gente viu o que a gente tem visto, melhor dizendo, é uma prostração que ofende a história do país. Augusto conta histórias aqui de reações de autoridades públicas e de homens públicos, independentemente se no setor público ou não, dizendo não. Aliás, a gente viu até o Renan Calheiros dizer não a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Não saiu. Vem aqui me tirar. Para uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, se não me engano. Não foi. Não foi. Agora, é uma separação dos poderes, o caso enseja uma série de outras discussões, mas espera um pouquinho. Do jeito que está é muito pior. Em que você tem uma pessoa na República que costuma dizer o que todo mundo pode ou não pode fazer. Aonde vai parar esse negócio? Olha, é a hora do não, né? É a hora da coragem que tem faltado.
a esse pessoal. A coragem é o controle do medo. Eu entendo que eles estejam com medo. Agora, não tem ninguém que consegue dizer, como a gente diz aqui com toda clareza, que o Alexandre de Moraes está fazendo é inconstitucional, ilegal, é abuso de poder e precisa acabar com isso. Acabar com isso, ele dá ordem para todos. Como a gente brincava aqui antes, é uma brincadeira séria. Daqui a pouco ele vai querer saber a origem do tornado lá que apareceu no Paraná. Ele vai culpar o governador do Paraná. Como é que não controla isso aí? Deixa que eu ponho na minha vara. Não é possível tolerar tanta ilegalidade. É uma afronta maior que a outra. Alguém tem que dizer não. Alguém tem que dizer não, e seja qual for a consequência. Essa é a hora desse pessoal entender que um gesto entra para a história. Sabe? Não. Atribui-se ao João Pessoa, a frase nego, não concordo com isso aí. Então tem hora que você entra para a história pelo não. Aconteça o que acontecer. Como é que um país inteiro pode se amedrontar? Eu compreendo que o povo tenha medo disso, porque ele faz o que faz com o Felipe Martins. Tanta coisa que ele tem de fazer, vai atacar, tentar intimidar um governador que autorizou uma operação bem-sucedida, aplaudida pelo povo, tá considerada bem-vinda pelos moradores. E ele quero isso, quero aquilo. Quem é ele para exigir isso aí? Teve voto de alguém? Ele queria ser candidato a governador de São Paulo. Reuniu apoio suficiente para isso? Então, o poder que emana do povo não é transferível para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele está exagerando porque as pessoas recuam. Sim. É hora de chegar e falar, não. Independentemente da posição política, qualquer senador com o mínimo de dignidade diria aqui, não. Vamos segurar isso aí porque legislar é uma atribuição do legislativo, está aí na palavra. E ninguém diz nada. Tem outro ponto, rapidamente, tem outro ponto também nesse contexto, que o TSE já está com um voto para cassar a chapa do governador do Rio. Então, o que ele tem a perder? Nada, é hora dele mostrar coragem. Ele já está com alvo, o TSE já está cercando ali, tentando sufocar a voz do governador do Rio, que fez uma operação bem sucedida, só não foi 100% perfeita, porque, infelizmente, 4 policiais morreram, caíram em combate, porque isso é uma guerra urbana em combate. Portanto, o governador do Rio, ele já vai ser perseguido, é hora de realmente mostrar coragem e falar, não, alguém tem que começar esse efeito dominó no Brasil. Aliás, que timing da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, de justamente marcar o julgamento da cassação de Cláudio Castro um dia depois da mega operação no Rio de Janeiro, né? Não é coincidência. E parte da imprensa trata isso aí como uma discussão entre os poderes, é uma manipulação. A gente vai falar do caso da BBC agora, que manipulou fragorosamente, aliás, tem manipulado há muito tempo. Quem conheceu a BBC lá atrás, e eu tive esse privilégio, e quem vê o que a BBC produz hoje, está aí a prova da manipulação nesse caso contra Donald Trump, que Donald Trump, inclusive, veio às redes sociais para falar sobre o assunto. É uma manipulação criminosa. Tanto que a BBC agora está fazendo uma autoanálise lá. E olha que, nesse caso, essa BBC que está fazendo essa autoanálise depende de financiamento do cidadão. No caso, na Inglaterra, especificamente do Reino Unido. É o cidadão que paga aquilo. A BBC Internacional é que é financiada pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas, enfim, leva a marca de um veículo poderoso, que desde a Segunda Guerra Mundial é uma referência em informação. Mas vamos lá, aqui no Brasil, ela trata com uma discussão dos poderes. Não, nós estamos falando de arbítrio, estamos falando de abuso. E aí, qual é a história? Aí você diz assim, não, mas por que o governador não pode reagir?
Bom, basta ver qual foi exatamente a posição de Ulisses Guimarães, de Mário Covas. É uma série aqui. A história do Brasil é pródiga em dizer que teve gente com coragem. Não é uma novidade. Normalmente se deprecia a história brasileira, do Brasil. É uma bobagem. É de gente que não se dedica a estudar. Mas, então, quer dizer, nós temos no nosso passado exemplos de como fazer. Temos recentemente... Eu estou citando esse caso da Defensoria Pública porque ele parece pequeno, mas não é. Um órgão de Estado que tem legitimidade para responder disse assim, não, isso aqui é um abuso que o senhor está pedindo, não tem como fazer. Outros se espelhem do que fez a Defensoria aplicando o seu caso. O governador do Rio pode começar agora. Agora, os outros governadores precisam apoiar o governador do Rio nessa história. Porque aqui não se trata do governador do Rio, se trata de responder a um abuso de autoridade que está vindo de um ministro Supremo. Interromper esse ciclo, né? É isso aí, Paulo. Interromper o ciclo. E é a hora da coragem individual também. Tá? Em 1945 discutiam quem é que vai dizer ao Getúlio que ele não pode ficar mais. Aí escolheram o general Cordeiro de Farias. Ele foi e disse ao Getúlio o seguinte, ele devia ao Getúlio uma nomeação para ser interventor no Rio Grande do Sul. Ele devia mais favores ao Getúlio, mas ele estava ali cumprindo um dever em nome da nação, que não queria mais o Estado Novo. Ele foi e fala. Não tem ninguém para dizer o que o Mário Covas disse? Não, o Mário Covas induziu o Congresso, contando com votos da Arena, que era o partido do governo, induziu a não conceder licença para o julgamento de um deputado, o Márcio Moreira Alves, que eles pediram a licença para cassar o mandato. Os integrantes da Arena disseram, não vamos conceder. Aí você diz, não, de que adiantou? Meu Deus, a gente podia ter a ditadura do AI-5 até hoje. E nós vamos tolerar até quando a ditadura do judiciário?